Se eu fiquei com vontade de ir a Las Vegas, fiquei sim. Principalmente depois de ter lido este livro. Olá, sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva e hoje trago mais uma opinião de leitura de uma obra que eu li assim, num ápice. Só não a li mais rápido porque tive que trabalhar, tive que dormir e pronto. Tinha que fazer muitas coisas e não dava só para ler o livro. Com muita pena minha, porque este livro é completamente viciante. Então, e se por acaso estão a ver o meu vídeo e se gostarem do conteúdo, se ponderarem subscrever ou deixar um like, eu fico muito agradecida. E também espero que me comentem se já conhecem os livros da Patrícia, se ficaram com vontade de ler. Vocês já sabem que a vossa interação é muito importante para nós. Muito obrigada! E olhem, este livro só vai sair no dia 9 de março, mas já se encontra em pré-venda na UC. Se quiserem utilizar o meu link de afiliado UC para adquirir esta obra, façam-no já. Sabem porquê? Porque vão sair edições especiais, os primeiros exemplares que vão ser vendidos vão ter as páginas pintadas de roxo, este marcador maravilhoso vem personalizado com o vosso nome e eu acho que não perdem nada. E já sabem que assim também ajuda o meu trabalho sem custos adicionais. Muito obrigada! Então, vocês já sabem que, para além de fã da escrita da Patrícia, a Patrícia é minha amiga, eu gosto imenso dela. Já tive a oportunidade de a conhecer pessoalmente, já estive com ela na apresentação do seu livro anterior, ela muito gentilmente me convidou, foi uma experiência incrível, porque eu gosto mesmo muito dela, e tudo começou quando ela, escreveu o seu primeiro livro, este romance, esta viagem no tempo, que é tão maravilhosa, é um livro que eu não me canso de recomendar, que é um livro que está escrito de uma forma brutal e que vocês têm aqui a minha opinião no Livros à Lareira com Chá, e que é um livro que tem, portanto, um contexto completamente diferente deste livro agora que a Patrícia nos trouxe. Há cerca de um ano atrás, conversávamos nós, as duas, a propósito da continuação do Prisioneira do Tempo, quando a Patrícia me disse que sentia necessidade de escrever um romance contemporâneo. E eu fiquei muito feliz dela ter partilhado, essa sua vontade comigo, e eu disse-lhe que sim, que ela fazia muito bem, porque a Patrícia escreve muito bem. E a prova disso é que não é qualquer pessoa que, para primeiro livro, escreve um livro, um romance histórico com factos reais, e que tem capacidade de escrever uma história como aquela que nós encontramos no Prisioneira do Tempo. Então, eu agora tive a sorte de receber este livro, mesmo antes dele sair. Devia a Patrícia lê-lo o mais rápido possível e é assim, eu peço desculpa pela luz, mas eu tinha que fazer esta opinião assim. Eu acabei de ler o livro e saltei para aqui para partilhar com vocês. Então, tenho que agradecer à Patrícia por me ter enviado este exemplar. Agradecer também à Editora Cultura. Parabéns por esta capa. Só esta capa, meu Deus, esta capa dá logo vontade de nós trazermos o livro para casa, portanto, eu adoro esta capa, é das minhas capas preferidas, acho que é uma capa que está muito bem escolhida e muitos parabéns por isso. Este romance contemporâneo é um romance que eu acredito que vai fazer as delícias de muita gente. Muitas mulheres entre os 30 e os 40 anos vão adorar ler este livro, precisamente porque este livro é a mesma coisa que nós estarmos dentro de uma série como o Sexo e a Cidade. Eu, quando comecei a ler este livro, eu fiz logo um áudio à Patrícia e disse: Patrícia, isto faz-me lembrar o Sexo e a Cidade, uma série que eu devorei, uma série que eu gostava muito de ver, porque não há nada como nós acompanharmos as peripécias entre amigas, aventuras, amores, desamores. E este livro da Patrícia é precisamente isso. Nós temos aqui uma história que não aborda só um tema, aborda temas que são muito atuais, que todos nós conhecemos, que todos nós identificamos nestas personagens, pessoas que podemos ser nós, pessoas que nós conhecemos do nosso dia-a-dia, podem ser as nossas amigas, algum familiar, temos isso aqui precisamente. E não há nada
que não sejam coisas que a gente já não conhece. A rotina, a saturação, os casamentos falhados, temos aqui imensos temas e acaba por ser um livro que, apesar de ser completamente diferente do livro anterior, nos mostra que a Patrícia tem uma escrita muito versátil e isso não é para todas as pessoas. Portanto, ela está mesmo de parabéns e este livro está brilhantemente escrito. Este livro tem imensas personagens, mas olhem, não se assustem porque isso não é nenhum entrave a que esta leitura seja maravilhosa. E o melhor é que ela faz-nos uma apresentação de cada uma de uma forma tão fixe, que é mesmo o termo, que nós sabemos quem é quem, à medida que a narrativa avança, nós sabemos perfeitamente qual é o passado ou qual é a história que cada uma transporta. E isso também não é toda a gente que o consegue fazer. E acho que por isso é que eu gostei tanto. Então nós vamos conhecer uma série de amigas e eu tenho que vos ler os nomes porque elas são muitas. Então nós nesta série vamos conhecer a Catarina, que é no fundo a personagem principal que acaba por desencadear aqui uma série de fatores que são muito importantes para esta história. E um deles é que ela vai casar e precisamente por ela ir casar as amigas resolvem fazer uma viagem até Las Vegas. Este livro é muito mais do que aquilo que está na sinopse e eu lamento, não vos posso contar muito porque eu quero mesmo que vocês descubram, sabem? Eu não sabia muito sobre esta história, confesso que li por alto a sinopse e quando agarrei no livro eu nem sequer me lembrava e acho que foi por isso que eu gostei tanto da história. E também foi por isso, por ela estar bem escrita e sobretudo porque me fez lembrar aquelas séries que eu vi há uns anos atrás e tinha mesmo vontade de o devorar porque a escrita é mesmo viciante. Então, para além da Catarina, nós vamos conhecer a Júlia. A Júlia, que é assim uma personagem que tem assim uns gostos um bocado peculiares, principalmente a forma como ela se relaciona com o seu namorado. É muito à frente. Pronto, eu acho que não conheço ninguém assim, mas se calhar existe. Depois a Jéssica. A Jéssica é uma personagem muito independente, é uma personagem que acaba por nos mostrar aqui que a história pode ter uma reviravolta e que se calhar não é aquilo que nós estamos à espera, ou seja, a Jéssica vai nos surpreender e muito, eu senti isso. A Mel, que é uma rapariga que praticamente é viciada, portanto, no seu aspecto físico, nas redes sociais e está sempre a tirar selfies, mesmo que tenha pessoas que possam tirar as fotografias por si. Pronto. E eu achei giro, não é? Nós hoje em dia, por causa das redes sociais, andamos sempre a tirar fotografias. Depois temos a Luísa. A Luísa foi uma personagem que houve ali uma altura que deu-me vontade de lhe cortar o pescoço, Deus me perdoe, mas eu tive vontade. Depois temos a Eva. A Eva é uma personagem muito forte, é uma personagem que espelha muito bem o quanto é muito bom nós termos dentro de nós resiliência, termos dentro de nós força através das nossas dores e foi uma personagem que eu gostei muito da Eva. Depois temos a Beatriz também traz aqui alguma emoção a esta história. A Beatriz traz aqui alguma emoção a esta história e é uma personagem que muito facilmente nós vamos identificar alguém com características muito parecidas. E depois, quando lerem o livro, vocês vão perceber. Porque se calhar nem todas as mulheres conseguem ser uma Beatriz. Isto é verdade. A Paloma é uma mulher com uma história que eu gostei muito. A Paloma é uma mulher que nós podemos encontrar por aí. Pode ser uma mulher que nos diz olá no supermercado, pode ser uma mulher que nós conhecemos enquanto vamos ao parque, num passeio. Gostei muito da Paloma também. Depois temos a Susana, que foi uma personagem com a qual eu não me identifiquei muito, mas até gostei de a ler e de a descobrir e de acompanhar a sua história. E são estas senhoras que nós vamos acompanhar ao longo de 368 páginas, se não estou em erro, numa história incrível. Então, tal como eu vos disse, elas acabam por, entre elas, durante uma conversa, acabam por comentarem que uma vez que a Catarina se vai casar,
que faria sentido fazerem uma grande despedida de solteira. Até porque a Catarina é uma personagem bastante irritante. Eu disse à Patrícia, Patrícia, eu não gosto muito desta Catarina. Eu não gosto muito desta Catarina, porque esta Catarina era provocadora, sabem? E criava ali, assim, aqueles atritos que nós às vezes encontramos no grupo de amigas, principalmente as mulheres, porque as mulheres dão-se todas muito bem, mas muito facilmente fervem umas com as outras. E então, elas acham que a Catarina, que para além disso é uma mulher muito dedicada ao trabalho, que seria giro, portanto, marcarem uma despedida de solteira, de uma forma diferente, precisamente porque ela também é diferente. Então elas resolvem marcar uma viagem até Las Vegas. Pronto. Mas nem todas podem ir. E nós depois, com o desenvolvimento da história, nós vamos perceber que algumas não foram, mas elas continuam aqui na história. Conclusão. Nós vamos acompanhar, portanto, até elas decidirem quem vai e quem não pode ir. Vamos acabar por perceber porque é que algumas não vão, porque nós temos aqui personagens que são muito dedicadas à família, muito dedicadas aos maridos. Há personagens que não têm o controle sobre si próprias para tomar decisões, por exemplo, irem uns dias a uma despedida de solteiro a um país qualquer. E depois acabamos por perceber quais são aquelas que se dão melhor umas com as outras, porque elas são todas muito amigas, têm algo em comum. Temos aqui muito presente a importância do amor e da amizade das relações entre as pessoas, e depois isso contribui para que a gente perceba que com as situações que depois vão acontecer em Las Vegas, como é que elas se apoiam umas às outras. Então Las Vegas é um mundo completamente alucinante, principalmente à noite. É uma noite com muitos excessos, e a Patrícia, na forma como descreve a história, os acontecimentos, na forma como ela narra tudo aquilo que elas passam, nós parece que estamos lá. Eu gosto muito de livros assim, que eu parece que estou lá. Não estou a viver aquelas situações, mas estou lá a observar, e nós conseguimos ouvir e sentir e observar os pormenores todos. E então em Las Vegas há situações que acontecem que não deviam de acontecer, ou que elas perderam o controle e acabaram por acontecer, e fica sempre no ar muito mistério. E nós acabamos por sentir com as personagens alguma aflição. Estamos à espera de que as coisas corram de uma maneira, mas a Patrícia depois tem a capacidade de nos dar ali a volta e as coisas depois não são como nós achávamos. Eu adorei isso, eu adoro livros assim que têm aquela capacidade de me estarem sempre a surpreender. E depois temos o livro dividido em 3 partes, que é a primeira, quando elas estão ainda em Lisboa e que nós conhecemos as personagens, a segunda, que são todos os acontecimentos e tudo o que se passa em Las Vegas, e depois temos a terceira parte, que é, no fundo, a conclusão de todas aquelas personagens que nós já conhecemos, com as consequências de tudo aquilo que aquela viagem acabou por causar nelas. E acreditem que as consequências não são todas só os atos que possam ser praticados de forma física. Esta viagem acabou por lhes trazer muitas mudanças, até a nível emocional. Nós depois acompanhamos o crescimento e as mudanças que esta viagem trazem a estas mulheres, porque são todas mulheres que carregam histórias, são todas mulheres que têm nelas situações mal resolvidas. Temos aqui mulheres que tiveram grandes decepções amorosas, e o amor e a forma como as personagens nos transmitem os sentimentos e tudo isso que elas sentem está aqui muito bem presente. E a Patrícia consegue fazer esse desenvolvimento de uma forma, a um ritmo tão dela, que eu sabia que estava a ler a Patrícia. E às vezes dava por mim a encontrá-la aqui nestas páginas, precisamente porque já a conheço tão bem dos livros anteriores, apesar de serem completamente diferentes, portanto, o género literário. É um livro surpreendente. É um livro que nós, quando achamos que não há mais nada para ser revelado, ele está-nos sempre a revelar
coisas bombásticas até ao final. O que é que eu vos posso dizer mais? Que têm que ler, é obrigatório lerem este livro. Por favor, leiam este livro, agora a sério, leiam este livro. E eu digo-vos isto, confiem em mim. É um livro espetacular para sair da ressaca literária porque ele é viciante. É um livro espetacular para se levar numa viagem de avião, porque nós acabamos de ler e nós queremos ler mais. Eu dava por mim sempre que tinha que ir dormir ou sempre que tinha que ir trabalhar, porque eu tive dias que acordei às 5h30 da manhã, acordei mais cedo para poder ler e nós ficamos com pena de não poder continuar a ler, ok? É um livro ideal para levar nas férias, é um livro ideal para oferecer a quem lê muito, a quem gosta de ler rápido. A sério, acreditem em mim, é o livro ideal para se oferecer agora, por exemplo, no Dia da Mulher. Olhem, qualquer mulher vai gostar de ler este livro porque nós, mesmo que não queiramos, acabamos por nos identificar com alguma personagem que aqui está. E há aqui uma personagem com a qual eu me identifiquei tanto que eu chorei nessa parte. E comentei isso com a Patrícia. E eu gosto de livros que têm personagens com as quais eu me identifico. Porque nós depois acabamos por aprender com essas personagens. Primeiro porque nós identificamos-nos com elas. E depois porque, lá está, não é? Quando alguém escreve sobre uma personagem que nós nos identificamos, a pessoa tem tendência a trazer-nos, se calhar, palavras de conforto, palavras de paz, palavras de encontro a nós próprios, e isso é muito bonito. É um romance fofinho, é um romance que não tem o final previsível, principalmente porque tem muitas personagens e porque é difícil nós conseguirmos encontrar o final para todas. Mas a Patrícia também não deixa que a gente descubra o final. É um romance que enche as medidas. É um livro que dificilmente irei esquecer. É um livro que eu gostava de ver em filme. Fez-me lembrar aqueles filmes que eu adoro, de sábado à tarde. Não de lamechices, antes pelo contrário. É mulheres. Eu acho que não há nada mais bonito do que nós lermos sobre mulheres que são tão iguais e tão diferentes umas em relação a outras. E tal como eu vos disse, é um livro que apela a muitos temas que são muito importantes. E é engraçado como é que uma viagem pode ter tantos impactos e todos eles muito diferentes, mas impacto que muda tantas vidas, não é? Porque nós temos aqui mulheres casadas com filhos, nós temos aqui mulheres que são frustradas na vida que levam, nós temos aqui mulheres que são completamente dedicadas ao trabalho e não veem mais nada, e é muito giro ver essa relação com as pessoas, o impacto que as novas tecnologias, principalmente as aplicações e os chats de conversação, em que as pessoas muitas vezes acabam por encontrar um bocadinho de refúgio para fugir às suas rotinas, têm de impacto na vida das pessoas. E até nós pensarmos quem é que está por trás dessas aplicações e quem é que está, portanto, a ouvir-nos, não é? Mas de forma online, que são questões que deixam-nos a pensar. E a Patrícia conseguiu muito bem nesta obra encaixar essas coisas todas e a história nunca perde o ritmo. E para quem não conhece a Patrícia é assim uma mulher cheia de boa energia e muito bem disposta e é tudo para a frentex e nós quando estamos a falar é tudo com uma velocidade tremenda e eu senti isso aqui nesta história. Esta história é escrita com aquela velocidade que nós trocamos WhatsApps, que são WhatsApps que não podem ser revelados, principalmente porque têm demasiadas gargalhadas. E eu senti essa energia boa nesta escrita, sabem? E nós às vezes precisamos de livros assim, que tenham energia boa, energia que nos faça querer ler mais e mais e mais, e gostei muito. Tenho pena que o livro tenha acabado, tenho pena que este livro não seja como A Prisioneira do Tempo, ou seja, não tem continuação, portanto eu espero que ela escreva outro livro o mais rápido possível, porque eu gosto muito, eu aconselho. E eu quero saber se vocês ficaram com vontade de ler. E espero que leiam e acreditem. Este livro é delicioso. Conhecer estas personagens, viver toda a emoção
que elas vivem naquela viagem louca, naquela viagem que acaba por trazer experiências que elas próprias não controlavam. E se Las Vegas é a cidade do pecado, faz sentido que se cometam loucuras, agora resta saber até quando. Olhem, muito obrigada, espero que tenham gostado da minha opinião, um beijinho e não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Tchau!